Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui de novo. Então, a gente está quebrando aquele vídeo, na verdade, em dois, né? Eu estou quebrando aqui, mas vocês, por conveniência, vocês podem ver esse vídeo a hora que vocês quiserem, por isso mesmo eu estou fazendo esse corte. Então, pessoal, a gente começou a falar de serviço ao cliente e agora a gente vai esmiuçar um pouquinho a parte de métricas e indicadores desse serviço ao cliente, né? A gente tem alguns modelos ali que se usa, inclusive em pesquisa operacional, como a parte ali relacionada ao News Vendor, né? E você tem uma equação interessante para você começar a trabalhar aí com o nível de serviço. Você pode equacionar em termos de custo de falta daquele produto ou serviço, ou o custo de sobra, digamos, o custo do excesso, o custo de capacidade. Beleza, pessoal? E aí, por que é necessária uma estratégia de serviço ao cliente? Como a gente já falou no vídeo anterior, necessidades de fazer escolhas, de balancear os seus trade-offs. Então, já falamos, a gente consegue revisar entre custos e níveis de serviços, diferentes dimensões do seu serviço, clientes com diferentes preferências, clientes com diferentes rentabilidades e produtos com diferentes rentabilidades, beleza? Essas escolhas, trade-offs, que constituem uma estratégia de serviço, envolvem, então, 3 decisões, tá? Pode envolver mais, pessoal. Para quem é o serviço, segmentação logística, o que vamos fazer, atributos do serviço logístico, quem vai prestar o serviço. Vamos fazer internamente, vamos terceirizar. Lembrem lá daquela aula anterior, o meu LLP vai dar algum suporte a essa operação, beleza, pessoal? E aí, dentro da sua segmentação, você pode ter alguns casos. Você pode ter uma demanda extremamente homogênea, eu diria que esse é o melhor dos mundos. Você tem todos os seus consumidores geograficamente num único cluster, muito perto e com necessidades muito similares. Nossa, esse caso é maravilhoso. Você concentra todos os seus esforços de vendas naquele bloco ali geográfico denso e concentrado. Você tem o caso que talvez seja o pior de todos, que é quando você tem uma demanda difusa, quer dizer, você não consegue detectar ali qualquer padrão em termos de cluster, de grupo, fazer alguma estratégia de entrega que seja mais eficiente, quando cada um tem uma necessidade ali muito diferente. Beleza, pessoal? Esse caso é muito difícil. E quando você tem demandas em grupos, quando você consegue ver, por mais que você tenha ali distância geográfica, necessidades diferentes, você consegue identificar grupos ali em comum, clusters ali muito bem delimitados. E aí você consegue adotar estratégias para cada um daqueles grupos, ou eventualmente você vai tomar a decisão até de não atender alguns daqueles grupos, se não for valer a pena para o seu negócio, beleza? Então a segmentação ela é esse processo de dividir mercados em grupos de consumidores com essas necessidades e expectativas similares, né, pessoal? Porque aí você vai conseguir diferenciar políticas de serviço, direcionar recursos adequadamente para cada área e escolher os seus segmentos-alvo dentro daqueles clusters. Então, as bases da segmentação, o que você vai usar ali para segmentar, tá, pessoal? Você vai ter características do consumidor que a gente pode dizer que são mais facilmente identificáveis. Segmentação geográfica, por exemplo, né? Você tem lá no sul do país, por exemplo, que você vai ter determinados hábitos de consumo, né? Por exemplo, no sul do país você vai ter o chimarrão, o consumo ali da erva mate de maneira quente. Já no Rio de Janeiro, você tem o consumo da erva mate de maneira gelada. Então, você vai ter uma segmentação geográfica. Segmentação demográfica, você aí vai ter características de acordo com faixas de idade, por exemplo, e segmentação por taxa de uso, dependendo do produto. Beleza? Você vai ter a parte aí também de respostas do consumidor, e essa é uma identificação mais trabalhosa. Por quê? Você vai tentar criar
digamos, uma segmentação por benefícios. E essa análise, ela é sua, ela não é dada. Né? Reparem, a maioria dessas características que a gente está vendo aqui, você consegue facilmente identificar. E as respostas, nem sempre. Você vai tentar identificar que benefícios aquele determinado grupo de cliente consegue te trazer. E isso é dinâmico e nem sempre tão preciso. Beleza? Segmentação comportamental. Você pode tentar caracterizar um grupo por um determinado comportamento, mas isso também é uma variável dinâmica. Isso pode mudar ao longo do tempo. E segmentação por determinados fatores também de marketing. Beleza, pessoal? Então, a gente vai seguindo aqui com a parte de métricas de serviço. Finalmente estamos chegando ali na parte que o engenheiro de produção, principalmente, né, que é meu grande foco das minhas aulas em geral, mas isso serve para todas as ciências administrativas e quem quer aprender um pouco sobre isso também. Mas a gente foca aqui muito nas medidas, porque, como a gente já falou em outros vídeos, pessoal, sem medir você não consegue gerenciar nada. Então o processo ele só vai conseguir ser medido e melhorado a partir do momento em que você tem as métricas bem estabelecidas, que você coleta dados e calcula indicadores e atua sobre o processo, e aí você consegue ver se aquele indicador está ou não melhorando. Então, o serviço ele é muito complexo, porque ele é intangível. E com isso tem vários desafios operacionais. Por exemplo, definir e medir a qualidade. Ora, quando você está numa fábrica, é um pouco mais fácil, porque você tem parâmetros ali, tamanho da peça, diâmetro, você pode ter parâmetros ali do seu maquinário, como uma certa viscosidade de um determinado fluido, o ângulo de corte daquele maquinário, se a precisão está sendo ainda a mesma, ou seja, diversas variáveis que você consegue medir realmente. Agora, nível de serviço é muito mais complexo. Até porque, por exemplo, o cliente ele é muito variável também. O mesmo cliente, pessoal, eu gosto de dizer para as turmas que dependendo do dia, ele pode estar mais extrovertido e querer interagir mais com o vendedor, e dependendo do dia, ele quer ficar mais na dele. E dependendo das experiências, do que ele passou até chegar na loja, do nível de paciência, do humor, o mesmo serviço ele pode ser percebido como um mau serviço ou como um bom serviço. Então você lidar principalmente com o público é muito complexo e muito difícil de medir. Então você deve tentar criar alguma maneira de definir e medir esse output, administrar as evidências do bom ou do mau serviço, tentar ser um pouco mais científico quanto a isso, evidenciar a parte de preço, aspectos tangíveis, comunicação, você pedir para avaliar, você desmembrar as opções da avaliação, porque eventualmente, não sei, a pessoa coloca lá um serviço como mediano, mas, cara, você bota dimensões mais objetivas e você vai ver que ela deu nota máxima em todos. Então é muito complicado. Você tem aí a questão dos serviços de aplicativo também, né? Eu lembro que no início eu ouvi algumas pessoas falando e era muito curioso, né? Do tipo a pessoa falar, peguei um motorista de aplicativo e, cara, beleza, dei nota 4, porque foi bom, ele me levou do ponto A ao ponto B, mas não foi nada demais. Então, peraí, quer dizer, o que você está esperando desse serviço? Né? Beleza, no início você tinha ali água, mas, cara, essas coisas não são viáveis do motorista manter. Né? Ele já anda no limite da margem dele ali para conseguir pagar os custos. Então, quer dizer, cara, vamos lá, o que é um bom serviço? Se o motorista foi educado, dirigiu de uma maneira ali profissional, não correu muito, não andou também muito devagar, andou ali no padrão, te levou do ponto A ao ponto B em segurança. Cara, isso é um serviço de nota máxima, né? Quer dizer, a pessoa não tem que contar piada, trazer um entretenimento, televisão, né? Não é isso que é requerido daquele serviço, beleza? Então, é muito importante entender as dimensões do serviço e continuamente inovar, tá? Justamente essa inovação, ela vai
sendo responsável para que você se mantenha atualizado e às vezes até consiga baratear o serviço, tá, pessoal? Quando o serviço é heterogêneo, com alto potencial de variabilidade, eu gosto de dizer que na engenharia de produção, o nosso grande inimigo é o desvio padrão, é a dispersão de uma maneira geral, tá? Não confundam, pessoal. O grande problema não é a variedade, é a variabilidade, tá? Ou seja, quando você se propõe a oferecer exatamente o mesmo produto e o mesmo serviço, mas você não consegue, você oferece cada vez de uma maneira, tá? Variedade, dentro da variedade, significa, por exemplo, eu tenho um escopo de 3 produtos que eu tenho aqui para oferecer. Cara, cada um desses 3 produtos eu vou oferecer sempre da mesma maneira, com a mesma precisão. Beleza, pessoal? Faz sentido? Então, é muito importante você reduzir a variabilidade, reduzir a dispersão. Para isso, para manter a qualidade, você vai investir em selecionamento, em seleção de pessoal e treinamento, formatação e padronização de scripts, né, de como a pessoa tem que agir em determinadas situações. O empowerment, que é um conceito que vem lá do toyotismo, que é você empoderar o trabalhador, dar mais opções e liberdade para o trabalhador agir de acordo com os treinamentos e a qualificação que você fornece para ele. E dessa forma, ele mais qualificado consegue tomar mais decisões dentro do processo produtivo ou de um serviço e monitorar sistematicamente a satisfação do seu cliente. Essa figurinha é muito interessante, pessoal, porque é uma analogia que bacana, né? Você tem esse barril que está retendo ali a água, digamos. O barril, ele é o negócio. E a vazão da água, quando você abre a torneira, são os clientes entrando ali no seu negócio. Você tem um bom produto, um bom serviço, os clientes vão chegando e vão enchendo ali o seu barril. O que seriam os furos desse barril, pessoal? Grosserias, prazos não atendidos, má qualidade, falta de estoque, profissionais sem treinamento. E aí, com isso, é como se você fosse fazendo furos nesse barril e os clientes vão indo embora. E dificilmente você consegue conquistar um cliente que foi embora porque se decepcionou com o seu produto. Beleza, pessoal? E você tem até uma máxima mercadológica que diz que é muito mais barato você manter os clientes conquistados. Cara, ele já chegou na sua loja, ele já gostou do seu produto, do seu serviço, ele já está disposto a pagar por ele. Beleza? Então é só você não fazer muita besteira, que a princípio você vai manter. Claro, em alguns pontos, pessoal, eu estou sendo um pouco simplista. Você tem que inovar, você tem que ser competitivo, tá? Fazendo uma analogia um pouco simplista. Agora, você conquistar um novo cliente, você precisa de um esforço muito maior de vendas, de comunicação de produto, de serviço, promoções específicas para você tentar ganhar da concorrência. É muito mais trabalhoso e muito mais custoso. Beleza, pessoal? Outros pontos aqui diversos, né, que a gente naturalmente aqui não vai ser exaustivo, mas como a logística pode ser criadora de valor para o cliente? Flexibilidade de embalagem, habilidade em transmitir segurança no transporte, eficiência de recuperação de falhas, e assim vai, tá, pessoal? A gente não vai ficar lendo aqui, depois vocês deem uma lida para o nosso vídeo também ficar com o tempo ali bastante adequado, tá? E aí, fatores que podem também impactar nessa fidelização. Segmentação de clientes, você conseguir definir exatamente qual é o seu público-alvo e onde o seu produto vai ser mais efetivo, beleza? Seus funcionários podem e vão fazer a diferença no dia a dia. Sempre se preocupar em desenvolver novos produtos e serviços. Você monitorar o quão satisfeitos estão os clientes com aquele produto. Aumentar os custos de mudança, né? Quer dizer, o que isso quer dizer? Você, de alguma maneira, conseguir fazer com que o cliente vá para a concorrência, ele tenha um custo ali envolvido naquilo. Nem que seja de curva de aprendizado daquele novo produto, né? Eventualmente com multa, você pode ter
contratos mais longos, né? Hoje é muito comum, por exemplo, softwares, programinhas que você compra pela internet, né? Em vez de ser como lá nos anos 90, que você comprava caixa com CD-ROM e pagava uma vez, muitos deles você paga mensalidade. E aí você tem descontos, por exemplo, se paga essa mensalidade de maneira anual, né? Aí você tem um custo ali no valor mensal, né? Agregado. Então, quer dizer, e aí, naturalmente, se você quer romper o contrato antes, você vai ter ali alguma determinada multa. Então, você pode ter artifícios desse tipo. Monitorar periodicamente a lealdade, você pode ter programas de fidelidade, pontos, né? Em que você vai resgatando, obtendo novas experiências. Questão tecnológica, você pode ter produtos que vão periodicamente oferecendo inovação, questões ali mais além de inovação de custos também, de facilidade de uso, de você já estar mais acostumado com aquele produto e aí o cliente fica. Garantias e elementos intangíveis, né, pessoal? Como, por exemplo, uma boa imagem corporativa em termos de responsabilidade social, uma empresa que é engajada, que defende bons valores e coisas desse tipo, tá? Aí, de novo, a gente propõe algumas questões para serem entregues nesse módulo, beleza? E aí as questões são as seguintes: analisar os indicadores mais relevantes de nível de serviço para o seu negócio. Lembrando que se você está maratonando todas as aulas aqui de logística, esses exercícios, pessoal, a ideia é que eles tenham continuidade, tá? Que você vá fazendo todos eles em cima da mesma empresa, da mesma supply chain, para que no final você fique com um trabalho bacana e consiga solidificar mais esses conhecimentos, praticar e solidificar. Analise os fatores que mais impactam a fidelização dos seus clientes. Quais são esses fatores? Onde a logística, particularmente, pode atuar para criar valor no seu mercado e para os seus clientes. E, por fim, segmente os seus clientes. Beleza, pessoal? Então, de novo, a gente fica por aqui. Eu peço de novo aí para que você compartilhe, curta, comente, interaja aí com os comentários. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí a todos. Até a próxima.